dia, minha gente, ou boa tarde, boa noite para você que estiver assistindo gravado. Eu sou a Paty Santos e retomamos aqui a nossa jornada de despertar. Despertar com fé, com esperança, despertar, começar as nossas semanas elevando a nossa energia. Então, para você que está chegando aqui, muitas pessoas aqui que me acompanham, que estão comigo na jornada no dia a dia, trazem muita questão de sentir a energia mais baixa, cansaço. E aí, minha gente, agosto chegou. Vamos calibrar aqui. E o que a gente pode fazer para melhorar a nossa disposição? Uma pausa aqui. Eu também sinto, e muitas vezes durante o dia eu faço pequenas pausas. Inclusive um pouco mais cedo, enquanto eu estava aqui lendo meu devocional, tive a oportunidade de fazer uma partilha rápida com uma amiga querida que a gente tem um compromisso, que a gente está ali ajustando a agenda, né? Conversar, partilhar também é muito importante. E eu sinto que muitas coisas eu preciso dar uma ajustada aqui, que elas estão drenando mesmo, sabe? Coisas para desapegar. Então, na nossa jornada, ao longo do dia a dia, como que a gente vai trazendo situações que vão nos cansando, que vão tomando, né, o nosso tempo, que vão muitas vezes nos distraindo de nós mesmos. Então não é por acaso que as pessoas cada dia mais relatam essa falta de energia, esse cansaço, especialmente agora, né, nessa jornada aí de segundo semestre. Volta às aulas. Então, é uma nova rotina para adaptar. Eu dei meu corre aqui, preparar lanchinho, acordar uma criança que estava com preguicinha. Mas assim, sabe, com fé, com ajustes mesmo, né? Vamos lá, ajustar o horário, uma boa alimentação, tudo aquilo que a gente já sabe. Já sabe e não faz, né? A gente tem essa tendência a ir no que a gente já está mais acostumado, e às vezes esse acostumado é justamente aquele lugar da reclamação, da contestação, de não fazer a nossa parte, mas estar de olho ali em tudo que todo mundo não faz. Então realmente é uma jornada de autoconhecimento, de uma busca que é diariamente, né? É um passo a passo. E para quem está chegando agora, receba meu carinho, minha gratidão. Eu separei aqui, nada é por coincidência, né? O universo traz. E qual que é o tema que muitas pessoas colocam também nessa correria do dia a dia, o cansaço? Traz um temor, que é a ansiedade, esse aceleramento. Então, não por acaso, nos dois devocionais de hoje, tanto no Café com Deus Pai, quanto nesse aqui maravilhoso, aqui Meu Despertar, né, o livro da consciência, eles trouxeram exatamente palavras de reflexão, sabedoria e atenção pra gente. Nos dois, ele traz a necessidade, a importância da gente olhar, vigiar, cuidar e mudar os nossos pensamentos. Então eu vou começar a leitura aqui para quem está aqui nesse momento, e eu tenho certeza que a mensagem vai chegando, vai ficar salva aqui e também na rede vizinha. Para você que ainda não sabe, temos um canal no Cura e Energia, e todos os dias, toda semana a gente está carregando lá as lives, pensamentos. Está sendo assim um espaço muito especial também, para que mais e mais pessoas tenham acesso, né, à informação. Então, muito bom dia para vocês maravilhosas que chegaram, a Lê, a Sil, que toque o coração de vocês, porque nesta jornada, independente do momento da nossa vida, quantas vezes acordamos com aquele aperto no coração? Será que eu dou conta? Ou no dia a dia, se você se perceber esquecendo as coisas, vai fazer uma coisa, não lembra, perdendo, sabe o que acontece? Tá com muita coisa aqui na cabeça. E eu te vejo, eu te escuto, porque eu também passo por estes processos. Então, tudo que eu tô trazendo, falando e vivenciando com vocês é realmente algo assim da minha história. E eu acredito que tem
conexão com quem está chegando aqui, porque vivencia múltiplos papéis, né? Da mãe, da esposa, da filha, da profissional. E quando chega esses momentos que nos fazem parar, é porque tem lá dentro de nós aquela vozinha interna falando: ei, e você? Então, sempre vai ter o caminho do amor e da dor. Muitas pessoas chegaram até aqui pela dor e outras vão ser acessadas pelo amor. De repente, você que está me ouvindo aqui vai levar essa palavra, esse conforto, essa recordação. Então, eu vou linkar os dois, eu vou focar aqui no do Tadashi Kadomoto, meu livro da consciência. Eu vou começar agora a leitura, meu acessório aqui na mão, e vou trazer um pouquinho de comentários do que traz no Café com Deus Pai, porque os dois trouxeram sobre essa correria, esse turbilhão do dia a dia, essa pressa que tá aqui, e aí essa pressa vai sobrecarregando aquela dor nos ombros, a dor no pescoço, uma dor de cabeça. Quantas mulheres nessa correria do dia a dia se sobrecarregam, que altera inclusive o seu fluxo menstrual, de repente aquela baderna, aquela bagunça, aquele caos externo começa a refletir também dentro de nós. E aí eu sei, minha gente, que a corrida do rato, né, aquela correria, a gente trabalha pelo dinheiro, pela carreira, mas se a gente não priorizar o pilar saúde, a gente não consegue sair da cama. Ou se a gente trava e tem que parar tudo, não vai produzir. Então, o quanto é importante a gente alinhar todos os corpos, o físico, o energético, o mental, o emocional. Quando eu falo essa parte energética, é um todo. Então, eu vou trabalhar muito nesse mês, inclusive na minha comunicação, na nossa comunicação, né, que é para vocês, esses pilares para fortalecer essa parte nossa, para elevar a nossa energia, saúde, né? Elaine querida, Regina, estou muito feliz que vocês estão aqui, chegaram no momento certo aqui da leitura. Falei de você, Elaine, agora um pouquinho mais cedo que eu também, nesses turbilhões, sinto momentos de, opa, tô com uma sobrecarga aqui, isso tá me cansando, isso tá drenando uma energia que talvez não seja necessário. O que eu posso, né, olhar aqui na rotina? Pessoas com temperamento como o meu, sanguíneo, é aquela pessoa comunicativa, que quer abraçar, que quer salvar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sabe? É um tema que eu recentemente estudei, estou aprofundando, mas é muito interessante como tem muito mais além do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente sente. Tem o que está dentro de nós, né? Aquilo que, né, Deus, Papai do Céu, o Universo já nos coloca ali na vida. Então, o desafio na jornada é entender o que é a luz, o que é a sombra e fazer o que? Uma harmonização. Então, assim, a pergunta é já para refletir. O que você teme? Uns minutinhos, se você quiser fechar os olhos, pôr a mão no coração, faça uma análise. O que nesse momento você teme? É com relação à sua saúde? É com relação ao seu trabalho? As contas do começo do mês? Eu sei que aqui nessa audiência tem pessoas com familiares, com situações delicadas de saúde, pessoas idosas, pessoas não tão idosas passando por situações de conflitos internos, frustrações. Quantas dessas pessoas pedem ajuda, quantas não? E nesse meio todo, nós começamos muitas vezes o dia num turbilhão, numa urgência, a gente se perde do que tem que fazer no sofrimento, sofrendo pelo aquele ente querido, sofrendo por nós mesmos, né? Então aqui, a origem da ansiedade, ela está nos pensamentos, porque racionalizamos demais tudo o que está por vir, sem deixar as coisas acontecerem naturalmente. Essa aceleração mental tende a alimentar ideias negativas e aumenta o sofrimento com as preocupações.
Quando você estiver em um estado de alta expectativa, descubra quais os gatilhos estão disparando as suas aflições. E aí vem a pergunta: o que você teme? O que te deixa inseguro? Identifique a origem da ansiedade e deixe-a ir. Muitas das hipóteses que você elabora no momento de ansiedade são apenas ilusões. Coloque a energia de amor no que gera ansiedade. Tenha fé. O seu maior inimigo está dentro de você. Essas são as palavras do Tadashi Kadomoto aqui na minha voz, Paty Santos, e eu vou complementar um pouquinho com a sabedoria do café, com a sabedoria do Júnior Rostirola, né, o pastor, no devocional Café com Deus Pai. Aqui ele traz a importância da gente, nessa correria do dia a dia, nessa pressão e pressa, que a gente possa evitar o estresse, a ansiedade, porque se a gente não controla isso, nós damos lugar à ira. Olha só. Então, pessoa exausta demais, cansada demais, atarefada demais, ansiosa demais, ela tá machucada. E aí o que acontece? Pessoas feridas tendem a ferir. Quando a gente não tem consciência disso, essa ira faz com que muitas vezes a gente derrube em cima de pessoas que estão próximas. Se você mora com seus pais, aquele lugar do Porto Seguro, com seu marido, talvez um filho, talvez uma amiga querida. Então essa falta de consciência por conta da ira faz com que a gente machuque as pessoas e também se machuque, né? A gente acaba entrando em guerras. Esse conflito interno, em algum momento, ele sai. Então, a única forma que já no finalzinho que ele diz, de vencer diariamente esses sentimentos é de não carregarmos pesos. Então, aqui, olhando para esse lugar aqui cristão que ele traz, e eu concordo, a gente trazer e não carregar esse peso sozinho, sabe? O que a gente pode, dentro da nossa oração, dentro da nossa fé, pedir ajuda? Pedir ajuda para Deus Pai, para Jesus, para a vida, para um ser superior, sabe? Olha, esse fardo tá pesado demais, me dá um direcionamento, me dá um auxílio. Posso desabafar? É muito diferente a gente desabafar e a gente entulhar numa outra pessoa e colocar expectativas sobre ela, ou justificar que está nervoso, que está sobrecarregado, e aí falar, você não me ajuda, você não está presente. Então é um exame realmente de consciência, o que você teme, porque algo pequenininho pode se tornar muito grande. Vamos trazer para o nosso dia a dia? Quantas vezes, né, na rotina, no dia a dia, então assim, lá um mês e pouco atrás, as mães desesperadas, principalmente mães que empreendem, agora meu filho na escola, tá sem escola, como que vai ser meu dia? Justificando que não conseguiu fazer um monte de coisa por conta dos filhos. Olha só, minha gente, sempre a gente coloca uma culpa em alguém, né? Agora volta às aulas. Não, agora fica aquela correria, porque eu tenho um monte mais de tarefa, e corre daqui, corre dali. E agora indo para a escola, eu estava conversando com meu filho. Eu falei assim, meu filho, nós temos duas opções, né? De abençoar e agradecer esse dia, ou reclamar. Reclamar porque agora acordou mais cedo, ele já estava... Essa questão dos pensamentos é muito evidente desde pequenininho. Quantas vezes eu vou falar do meu exemplo aqui, mas eu quero que vocês coloquem o exemplo de vocês também aí. Pode colocar, que pode ser carreira, saúde, mas eu vou falar aqui rotina, né? Para aproximar aqui a conversa, saindo do livro para a prática. Então, o meu filho vira e mexe, tá fazendo assim dos pensamentos, ele cria uma história. Porque amanhã vai ser uma prova difícil, porque tem um trabalho difícil, porque amanhã tem aula chata. Tá numa fasezinha bem interessante. E depois ele chega assim, nossa, foi tudo diferente, foi legal, foi divertido. E ontem, antes de dormir, a gente faz os nossos rituais de oração.
sabe, visualizando. Falei na hora do relaxamento, tava agitado para dormir. Eu falei, visualiza um dia ensolarado, bonito, chegando na escola e revendo os amigos. E aí hoje de manhã eu fui reforçar, porque não é tudo pensamento. Então hoje eu, Paty, tenho a oportunidade de fortalecer esses pensamentos do Arthur. Mas você tem a oportunidade também de todos os dias olhar para o espelho ao acordar da manhã, se conectar com os seus olhos, dar bom dia para você. E eu passo isso sempre para as minhas clientes. Olhe para os seus olhos e diga, como eu posso te fazer mais feliz hoje? Da mesma maneira que se você está do lado com seu companheiro, sua companheira, olha para ele, dá um bom dia, né? Desejando verdadeiramente que esse dia seja abençoado e recebe isso, olhe também para os seus olhos, pega um espelho, se conecta com você, sabe? Quantas vezes a gente vai no piloto automático, escova um dente, passa, eu tenho certeza, toda casa tem pelo menos ali um espelhinho, ou no banheiro, ou no quarto, mas parar, coloca no relógio, eu vou ficar 30 segundos olhando para os meus olhos e dizendo como eu posso te fazer mais feliz. Se você, em algum momento de manhã, tá com aquela angústia, com aquela sensação de, ai, não quero olhar para esse dia, tal, põe a mão no coração, porque tá aqui, ó, dentro de nós, o nosso maior inimigo ou as nossas maiores travas. De novo, está tudo bem? Como eu posso ser mais feliz hoje? O que eu posso tirar aqui de dentro de mim, né? Pesos, preocupações, reclamações que vão tornar o meu dia mais leve. Para quem não faz, eu super recomendo ter um caderninho de anotações. Algumas pessoas falam a escrita emocional, na palavra em inglês, journaling, que a gente vai lá escrevendo. Muitas vezes é neste momento que você coloca. E sem julgamento, sabe? Eu acredito na filosofia de Louise Hay, quando ela fala sobre nós nos acolhermos, sobre nós nos aceitarmos como nós somos. Isso é muito importante, essa amorosidade com nós mesmos, mas sabendo que também os nossos pensamentos, que eles são originários do que nós vimos lá na nossa infância, do que nós ouvimos e do que nós sentimos. E tudo isso vem à tona conforme nós vamos crescendo e vamos repetindo. Então, se eu repito que é difícil mesmo, vai ser difícil. Quando eu começo a colocar, eu estou disposta a olhar por um outro prisma, que eu estou disposta a me amar mais, apesar de eu estar num sobrepeso. Eu estou disposta a fazer desse dia um dia muito melhor, apesar de eu saber que eu assumi muitos compromissos e agora eu não tenho o que fazer. Agora eu vou assumir ao longo do dia, pratinhos vão cair, eu vou me desculpar com as pessoas, mas eu também vou me desculpar. Também vou acionar a mim mesmo. O que eu posso nesse dia modificar para que eu tenha pausas, para que eu possa refletir, para que eu possa me conectar com essa força maior. O tema de hoje no Café com Deus Pai diz: dê lugar ao Espírito Santo. Então, essa é uma particularidade minha. Quando está muito desafiador, eu coloco também a mão assim e peço: vinde Espírito Santo, sabe? Sentir mesmo os dons do Espírito Santo para guiar. Mas tem dias que também não estão tão desafiadores e eu também coloco a mão assim no coração e trago, sabe? Esse Espírito Santo da sabedoria, da serenidade, das respostas. Porque toda palavra dita sem amor, ela perde a razão. Sem a caridade, sem a compreensão. E como que eu vou colocar amor se dentro de mim tá pressão, se dentro de mim tá preocupação, se dentro de mim tem palavras dizendo, viu, você não consegue mesmo, olha só, não é para você.
sabe? Todas aquelas palavras. Então, qual que foi o nosso começo? O que você teme? Então, o que você teme, você vai escrever. E aí eu temo que eu não vou ter recursos suficientes para esse mês. E aí eu vou responder, verdade. O que eu posso fazer para minimizar isso? Esse é o medo. Nesse momento eu não tenho um valor, mas eu estou no 4º dia do mês. O que eu posso aqui para minimizar? Qual a rede de apoio que eu tenho? Qual trabalho? O que eu posso fazer para isso minimizar com o meu trabalho? O que eu posso reinventar? O que eu posso conversar com as pessoas para me organizar, de repente um prazo, de repente algum caminho aqui que eu posso fazer para que isso diminua. E eu vou conversando internamente. A resposta chegará, porque eu sinto que vai dar certo. Eu estou me movimentando, eu não estou aqui sentada, visualizando e falando, já paguei, e a conta miraculosamente está paga. Não, eu estou sentada, visualizando, pedindo e me movimentando, sabe? Muitas vezes me colocando em desconforto, sim. E com relação à saúde, é a mesma coisa, eu estou num processo. Então, todas as vezes eu vou afirmar, eu escolho alimentos saudáveis, eu nutro o meu corpo e eu estou no movimento. Ontem eu passei assim umas 4 horas na cozinha, preparando legumes, proteínas, deixei também o arroz pronto, vários alimentos, salada lavada. Por quê? Porque eu já sabia que essa semana seria uma semana um pouco mais apertada, com readaptação, volta às aulas. E sabe o que eu percebi, minha gente? Que quando eu não faço isso, eu pulo refeição, a gente acaba comendo coisas mais fáceis que estão ali nos discos. E de verdade, tem hora que a gente não quer comer só comida de restaurante, né? Então, assim, houve um desconforto, porque o meu corpo estava muito querendo ficar quietinha, vendo uma TV, uma Netflix, uma leitura. Porém, para que essa semana ficasse mais leve, foi necessário. Então, isso significa o quê? Planejamento. É um desconforto. Então, o que eu quero trazer para vocês? Essa energia que muitas vezes vocês trazem para mim, que está baixa, eu trago aqui opções, informações, mas só vai mudar quando você verdadeiramente escolher mudar os seus pensamentos e ir para ação. Então, hoje, quando eu percebo que eu estou entrando em conflito, que eu estou com autocobrança, que eu estou fazendo aquele turbilhão de pensamentos, a lembrar, opa, aqui é um pensamento. Joga no papel isso, assume que eles existem, coloca aqui no papel e procura contestar. Verdade, será que eu não consigo emagrecer mesmo? Como assim? Como assim eu não consigo ter forças para fazer? Então, é uma questão de eu fazer uma adaptação conforme eu olho, eu questionar, porque muitas vezes tudo aquilo que eu estou falando, pensando, na verdade, quando o momento chega, nada mais foi do que criações que eu fiz. Eu ampliei muito, né? Angústias, quantas lágrimas eu chorei previamente, que nem a criança quando vai tomar a vacina, né? Chora muito. Chegou na hora que tomou a vacina, eles até choram um pouquinho para dizer assim, ele falou, nossa, já passou. Mas não adianta a gente falar com todo o amor da vida, calma, eu tô aqui, eu tô do seu lado, ainda que doa, porque eu nunca fui aquela mãe que mente que dói, né? Eu falei assim, pode ser que você sinta assim, mas esse é menor, o seu sofrimento agora tá maior, confia em mim? Então quase sempre, no começo eles não confiam, e depois, conforme vai crescendo, hoje meu filho já mudou o que? O pensamento. Foi percebendo. Então vai com um pouquinho de temor, mas já lembra, nossa, eu não vou fazer aquele escândalo, eu vou gastar. Eu falava assim, você tá gastando tanta energia, você tá gastando tantas lágrimas, deixa pra chorar só um pouquinho na hora que dá aquela picadinha. Então, assim, venho de um lugar, como eu falei, que não são raros os dias
venho numa jornada de reconstruir lugares que me trazem mais calma, vivenciando, porque a gente tá vivendo, né? Não dá pra falar assim, ó, entra numa bolha e você não vai ter mais crises de ansiedade, você não vai ter mais frustrações. Mas como primeiro cuidar internamente para que quando vem aquela onda, a gente consiga, sabe, emergir com mais facilidade, passar por ela. Não deixar que a onda cubra e você fique lá abaixado, afundando, sofrendo. Não. A gente sabe que a vida é em ondas. E eu já tenho trabalhado isso desde pequenininho com meu filho. Então, para você que também, assim como eu, tá despertando, né, nessa idade mais madura, tá tudo bem, agradeça. É porque chegou no tempo certo, no momento certo e na hora certa. O mais importante é saber o que eu vou fazer com isso agora. Então, quando eventualmente eu acordo de madrugada e eu sei que eu não vou dormir de volta porque eu tô com a cabeça com muitos pensamentos acelerados, eu tenho meus recursos de meditação. Eu coloco uma meditação guiada, eu me identifiquei muito com o Yoga Nidra, coloco o Yoga Nidra, palavras que vão acalmando, desacelerando. Às vezes eu consigo dormir durante a meditação, às vezes não, mas aí eu já me posiciono e volto, e a Yoga Nidra, ele faz um relaxamento do corpo, então isso já faz bem para mim. Durante o dia eu coloco a mão no meu peito, aqui esse chakra cardíaco, dou leves batidinhas e respiração. Vamos fazer junto antes de eu finalizar aqui? Quem puder, se você for ver no gravado depois, tá tudo bem. Golinho de água antes. Eu faço respirando e mentalizando as palavras. Eu vou falar aqui com vocês, mas imagina, dando batidinhas, respirando 3, 4, num ritmo que seja ok para você. Se você conseguir respirar em 7, ótimo. Pausa. Se você conseguir pausar em 7 de novo, ótimo. E solta. Se você conseguir 3, 4, por quê? Quando a gente tá em aceleramento de pensamentos, angústia vem pro corpo, a nossa respiração fica mais curtinha. Semana passada eu atendi uma cliente que ela mandou pra mim, ela falou assim, eu tô entrando numa crise, Paty, eu não tô conseguindo pensar, eu tô entrando, eu falei assim, pera, você consegue entrar comigo 3 minutinhos, vamos fazer aqui uma hora master. E a gente fez, e aí foi instantâneo, um pouquinho depois ela tava bem. Mas não é toda hora que a gente consegue uma pessoa para dar esse atendimento pra gente. Então, o que eu sempre ensino, ela falou, eu tô fazendo respiração, só que ela entrou naquele looping. Então, minha gente, começa com uma preocupação, vai depois evoluindo, só que chega um momento que pode entrar numa crise de pânico. E se você ver alguém passando por algo assim, primeiro tenha empatia, olhe para essa pessoa, olhe para ela e diz, você está segura, eu tô aqui, tá? Só direcione ela, procure respirar um pouquinho mais lento, porque a tendência vai ser respirar rápido. Então, vem aqui comigo, seja com você, seja com uma pessoa que está próxima de você. Só olha para ela o quanto é importante. Olha, eu tô aqui, eu tô do seu lado. Põe a mão no coração. Respira, tô aqui com você. E aí, se você tá fazendo com você mesmo, você vai falar com você mesmo. Respira, está tudo bem, nós já estamos bem. E vai falando, mentalmente e colocando a mão. Dá batidinhas aqui no peito. Aqui é o nosso timo, o nosso centro de emoções. E vai ativando e vai acalmando. Se você puder tirar o sapato, colocar o pé no chão para aterrar mesmo. Ah, eu não tenho grama, tá? Põe o pé no chão mesmo, na cerâmica mesmo, não tem problema. Pé no chão. Deixa, sente, toma uma água devagar. Deixa a água vir. Se vierem lágrimas, deixa a lágrima sair, não é problema chorar, deixa sair, acalma. Imagina que você tá com uma mochilinha pesada e alguém tá tirando essa mochilinha. Então é isso, tá bom? A Lê colocou aqui que ela vai ter que sair, tá tudo bem. Ela falou que foi importante pra ela. Então depois você assiste gravado, tá, Lê? Não tem problema. Vou deixar ali na rede vizinha também. Vou colocar lá no grupo. Mas o que eu quero te dizer?
que muitas coisas não precisam chegar nesse ponto de crise. Trazendo o despertar, a consciência para o aqui e para o agora, já vai ser excelente. Então, vou de novo falar para vocês respirar, solta o ar e mentalmente vai trazendo essa consciência. Está tudo bem, tudo está bem. E vai sentindo, isso é só um pensamento. E aí você começa a trazer pensamentos de amorosidade e, de novo, olhar nos olhos e dizer: como eu posso te fazer mais feliz hoje? E traz para o coração que o que aconteceu agora não é algo que foi instantâneo. Foi resultado de coisas que foram vindo lá de trás, sabe? Desde sempre a gente se sobrecarregando, desde sempre a gente se fazendo, correndo, no turbilhão, na pressa, não tenho tempo. Uma amiga muito querida minha, há quase 3 anos atrás, ela entrou nessa crise e a gente falava assim, que eu tinha feito a minha transição. Ela falou: Paty, me fala um pouco do seu trabalho. Aí eu fui falando, toda cheia, coração cheio de alegria, dessa transição, de tudo que eu acreditava. Ela falou assim: eu não consigo, eu não tenho tempo, nossa. E aí ela falou, num curto espaço, muitas vezes que ela não tinha tempo. Pouco tempo depois, ela burnoutou. E ela teve todo o tempo do mundo, quase 20 dias acamada, sem conseguir sair da cama e chorando. Então a gente começou um processo, ela veio pro retiro Ame-se, Cure Sua Vida. Foi assim, o meu primeiro retiro, eu falo, porque até hoje ela me manda áudios de como ela é uma outra pessoa. Houve uma reviravolta na vida dela. Hoje, ela tem a empresa que ela estava na época, ela saiu, ela já tinha, né, a própria empresa com o marido, expandiu, cresceu, e ela muitas vezes fala: sabe, hoje estava um dia muito turbulento, eu dei uma pausa, eu me permiti, essa é a palavra, eu me permitir sair um pouco daquele espaço, desanuviar a cabeça, dei uma caminhada, tal, voltei revigorada. Então, quantas vezes a gente não vê a solução porque a gente está ali preso? E aí é nesse momento que é a importância da pausa, a importância do olhar para dentro de nós, porque é dentro de nós que tem essas respostas. Então, nós passamos pelo processo, ela se escolheu passar pelo processo de olhar para si, ela teve muitos momentos de perdão, sim, lá no trabalho, com relação a chefe, com relação à sobrecarga. Perdão a ela mesma que se permitiu isso, lidar com raiva, tinha raiva desde a adolescente interior lá, lidar com a criança interior, lidar com todas essas informações novas. Então esse foi o processo de 2 dias, um mergulho mesmo, dizendo o quanto que é importante a gente se conhecer, se permitir. Então, quando chegou no momento de fazer essa escolha, não foi fácil. Várias vezes ela perguntou, como você também se pergunta: será que eu vou para esse curso? Será que eu vou para essa jornada? Será que eu vou para essa mentoria? Será que eu vou para essa terapia? Não, eu dou conta. E aí a gente continua adiando, vivenciando esses perigos do dia a dia. Resumo, minha gente, eu tô com essa proposta para vocês de uma jornada juntas, de pegar ali, trazer o que a gente vivencia em 2 dias, em 10 semanas, doses de acompanhamento, em grupo, vivenciando etapa por etapa. Não importa o que você já vivenciou até agora, não importa a forma, sempre tem algo, uma camada para a gente olhar, e pode ser essa virada de chave. Então eu vou trabalhar muito aqui com vocês, e se vocês conhecem pessoas, mulheres, mesmo homens também, né? Falo muito mulher porque as mulheres que estão nessa faixa etária dos seus 30, 40, 50, 60 anos estão despertando que por muito tempo elas se perderam delas mesmas, justamente por esse turbilhão e pressa do dia a dia. Então vamos desacelerar, soltar o que pode ser solto, deixar ir o que pode ir, para a gente se escolher. Então, com gratidão, eu agradeço todos vocês que estiveram até aqui, até esse finalzinho, um despertar mais profundo, mais longo, trabalhando que... Aline, volta para o comecinho, porque o tema de hoje foi ansiedade. Então vamos lá, nos 2 devocionais de hoje,
trouxe assim esse refletir, né? Despertei com 29 anos, né? Então olha que bênção. Eu falo pro meu filho, eu queria muito saber tudo que você tem tido acesso na sua idade, mas não foi assim. Então eu agradeço que, né, nesse momento da vida eu posso junto limpar novas camadas que podem ir e junto estar trazendo esse despertar para vocês. Então volta lá, Aline, a Aline vai ajudar, vai colocar lá na rede vizinha, depois a gente coloca no grupo Cura Energia. Se você não está, se inscreva, vem, é gratuito no WhatsApp, a gente traz conteúdos também mais profundos, aviso tudo que tem em primeira mão. E esse mês que seja um mês assim muito, muito especial, tudo que eu puder levar para vocês de despertar para recarregar essa energia vai ter aqui. Eu faço o meu 50%. Basta você fazer o seu 50%. E se você quer dar um passo mais profundo, aí vem com a gente aqui para nossa jornada de 10 semanas, tá bom? Beijo no coração, gratidão. E lembre-se, mão no coração, respiração mais lenta e pensamento. Está tudo bem.